Eu tentei buscar um pouco de como era o PET Apresenta no passado, que a gente entrava na sala e no Data Show tava lá, PET Apresenta. E aí eu peguei um design aqui muito aleatório mesmo, a minha intenção mesmo era ser algo bem engraçado, sei lá, com um design por free pick aí. Mas vamos começar, pessoal. Antigamente a gente tinha o costume também de deixar tipo um enigma no começo e eu aproveitei aí que eu participei da frente de concurso da Sencomp, então já estou nativa. Se vocês quiserem dar um chute aí do que pode ser, por favor, abre seus microfones e fala. E aí, alguém vai dar um chute? Vamos, pessoal. Bandeira humana? É bandeira humana. E o que isso quer dizer? Calistenia, velho. Boa, boa. O Lana acertou já, pessoal. Pode. Vocês foram Na fortes, o moral? Lana é forte. Calistenia, pessoal. Isso daqui, essa posição que o rapaz está executando aqui é uma bandeira humana. Esse é um movimento de calistenia que a gente chama de bandeira humana ou human flag. Normalmente os movimentos de calistenia a gente sempre chama pelo inglês porque é mais conhecido, não sei. Mas vamos lá, pessoal. O que é calistenia? Calistenia nada mais é do que exercício com peso do próprio corpo. Provavelmente todos vocês já praticaram calistenia de alguma forma. Porque calistenia pode ser você caminhar um pouco, pode ser você correr, pode ser, sei lá, você levantar uma caixa assim para carregar as coisas, isso é uma calistenia. Porque a calistenia nada mais é que é o seu corpo atuar contra a gravidade. Então é a resistência do seu corpo à ação da gravidade, entende? Sempre que você executa algum movimento que com o seu corpo e a gravidade está atuando, sempre está atuando, né? Eu acho que ninguém aqui foi na Lua, né? Isso é calistenia. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem, pela corda, correr, barra fixa, flexão de braço e abdominal. Isso daqui, vocês estão vendo meu mouse, eu espero, senão eu estou falando dessa imagem aqui da esquerda, é uma moça fazendo uma barra fixa pronada. Isso é um movimento base da calistenia, e essa imagem do canto direito é uma flexão de braço, que é também, a gente considera isso como os dois exercícios inicial, tipo, exercícios básicos da calistenia. Eu coloquei aqui pegada pronada, porque na calistenia a gente tem vários tipos de um mesmo exercício. Esse é um exemplo deles. Mas mais para frente eu vou falar para vocês um pouco sobre essa diversidade de exercícios que tem. Aqui eu também pontuo que os exercícios são focados em conjuntos musculares. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre quando a gente executa algum exercício da calistenia, é muito difícil a gente isolar apenas um músculo. Por exemplo, é muito difícil fazer um exercício que pegue só o bíceps, entende? Normalmente na musculação, na academia, você consegue fazer aquele exercício com halter que você só está forçando o bíceps. Na calistenia, não. Quando você faz uma flexão, por exemplo, você está recrutando o músculo do tríceps, que é essa parte aqui de trás do braço. Você está recrutando também o peitoral e a parte posterior do ombro, que é essa parte aqui da frente do ombro. Então, isso são conjuntos musculares. Na calistenia, normalmente, todos os exercícios são com conjuntos musculares. Aqui, eu falo algumas características de calistenia. A palavra vem do grego kalos stenos, que quer dizer grandes calos na mão, né? Brincadeira, pessoal, não é grandes calos na mão. Mas acontece, quando você faz bastante barra, começa a surgir vários calos na mão. Mas calo significa beleza e steno força. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a beleza da força. Mas o que é a beleza da força fazendo um exercício? Na calistenia, quando a gente executa um exercício, a gente tende a fazer ele de uma forma muito bem feita. Por exemplo, voltando nessa imagem da flexão, você pode ver que na imagem ela está com a posição muito bem reta, porque é necessário que o corpo fique nessa posição totalmente isométrica, que a gente chama, que é a métrica igual para todo o corpo, para a gente executar um exercício bem feito. Senão, isso pode causar algumas lesões e também o exercício acaba não sendo tão eficiente. Por isso, a beleza da força. Na calistenia, a gente trabalha com progressões de movimentos. E isso
É como se fosse uma adaptação para todas as faixas. E quando eu falo faixa, pode ser de iniciante avançado ou de criança a adulto, porque a calistenia ela não tem faixa etária. Você, desde criança, você já pratica algum tipo de calistenia, porque normalmente quando a criança brinca, ela corre, ela se esconde, ela sobe em árvore, ela vira estrelinha, faz bananeira, isso tudo são movimentos de calistenia. Por isso que ela não tem faixa etária. E quando fala do iniciante ao avançado, é que você pode adaptar movimentos, porque nem todo mundo consegue começar fazendo uma flexão. Então, você vai lá e adapta um movimento de flexão. E a barra também, nem todo mundo consegue já pegar, segurar num ferro e puxar seu corpo lá para cima, isso é muito difícil. Então, a gente faz algumas adaptações. Por exemplo, esse daqui que apareceu, essa imagem que apareceu aqui do lado, é uma barra australiana, que a gente chama, que é quando você coloca seu pé no chão e você se apoia numa barra que ela é mais baixa. E aí você executa uma barra com seu pé apoiado no chão. Isso corta um pouco do peso que você tem que puxar. Então, é uma adaptação do exercício, que é uma progressão para você chegar na barra completa. Na flexão, a gente pode fazer a mesma coisa, que é fazer com os joelhos no chão. Ao invés de você colocar o pé direto, você pode colocar o joelho no chão e fazer o movimento. Mas, às vezes, também esse movimento pode ser um pouco difícil, e aí você pode apoiar numa superfície um pouco mais alta. Você coloca suas mãos tipo, em cima de uma mesa ou de algo que seja bem fixo e executa o movimento. E depois de algum tempo você vai ganhando força para conseguir fazer os exercícios mais avançados. E isso é a progressão de movimentos. A calistenia, normalmente, ela é praticada em qualquer lugar. Existem as praças de calistenia, que essa imagem ela mostra uma praça de calistenia, eu acho que é em São Paulo que eu peguei essa imagem, de uma cidade chamada Taguaralavá. Provavelmente esse não é o nome, mas é por aí. Isso seria uma praça de calistenia. Aqui vocês podem ver barras. Essa barra aqui mais perto da gente é uma barra paralela, mas... E às vezes a gente olha isso, pelo menos eu olhava isso e pensava, nossa, um monte de ferro aí, o que que faz com essas coisas, sabe? E, tipo, tem muita coisa que dá para fazer. Aí quando a gente vai pesquisando, vai descobrir, nossa, dá para puxar um ferro ali em cima de uma barra. Aí na paralela, por exemplo, você consegue segurar com as duas mãos em cada na paralela e descer o corpo e subir. Descer o corpo e subir. Isso é chamado de dip. Eu, infelizmente, não trouxe uma imagem de dip para vocês, mas cada um desses ferros a gente consegue fazer um movimento. Mas a gente pode praticar ela em qualquer outro lugar. Por exemplo, você está na sua casa, tem um chão, eu espero que tem um chão, se for terra, tudo bem também. Você pode apoiar sua mão no chão e fazer uma flexão, você pode colocar seu pé travado em um lugar e fazer um abdominal, isso tudo faz parte dos exercícios de calistenia. E uma outra característica da calistenia é a natureza criativa. O que quer dizer natureza criativa? Quer dizer que é a variedade de movimentos que existe na calistenia. Tipo, para executar uma barra, eu não necessariamente preciso fazer uma barra. Você pode fazer vários exercícios que também fortalecem aqueles grupos. Como eu disse no começo, a calistenia sempre é focada em grupos musculares. Quando você faz uma barra, você não está só fazendo força no seu braço, você está fazendo força no seu bíceps, que é o músculo do braço, e fazendo força na sua dorsal, que é o músculo das costas. E aqui eu coloco alguns exemplos intermediários, mas só para representar para vocês, ó, para fazer um treino de empurrar, que seria um treino que tem a flexão como base, você pode executar vários tipos de exercício. Esse daqui que é handstand, que a gente, Brasil, pelo menos eu, na minha criação, chamo de bananeira. Tem esse pick push-up, que é um estilo de flexão, só que você encurvado um pouco. Você consegue fazer essa bar dip, que é uma variação daquelas dip que eu disse no começo, só que direto na barra, você fica empurrando para cima e para baixo. E aqui tem variações de exercício também, só que agora é da barra. Seria variações de barra, que a gente chama de puxar. Você segura na barra e puxa seu corpo. Por isso que chama puxar. Eu espero que esse negócio aqui não estava na frente. Pronto. Acho que está dando para ler. Ou já estava, não sei se aparece para vocês o que estava aparecendo aqui para mim. Mas, de qualquer forma, isso é a natureza criativa, porque a gente consegue adaptar, pensar em vários tipos de movimento para recrutar aqueles grupos musculares que a gente queria treinar. E a calistenia, ela tem alguns pontos bem positivos para o nosso corpo, que eu chamei aqui de capacidades e habilidades, também porque é comumente chamada assim.
que seria a força muscular, a coordenação motora e a consciência corporal. A força muscular é a capacidade do nosso músculo exercer alguma tensão, exercer alguma força sobre algum objeto, entende? Então, a calistenia, ela proporciona isso, te faz se sentir forte, porque ela aumenta a sua força com o decorrer dos exercícios que você vai fazendo. A coordenação motora seria a capacidade da gente controlar o nosso corpo. É tipo, a gente conseguir executar alguns movimentos e ter um controle daquilo que a gente está fazendo. Eu acredito que você já tenha ouvido essas palavras, né? E a consciência corporal talvez seja algo que a gente talvez não escute tanto, mas a consciência corporal é muito parecida com coordenação motora, mas ela é mais a parte mental. Ela é quando você conhece o que seu corpo é capaz. Você conhece os limites do seu corpo. Por exemplo, quando você olha para uma pedra e pensa, nossa, será que eu consigo levantar essa pedra? Quando você pratica calistenia, você vai não adaptando, você vai conquistando essa consciência corporal, você vai entendendo o seu corpo, vai entendendo o que ele é capaz de fazer, e por isso você consegue executar alguns movimentos mais avançados e talvez levantar aquela pedra, porque você já tem noção do que o seu corpo é capaz. Aqui eu coloco agilidade, flexibilidade também, porque aumenta a mobilidade corporal com os exercícios que você faz, a execução bem feita dos exercícios faz com que o seu corpo também, porque a gente normalmente se aquece, faz alguns exercícios de flexibilidade para executar os movimentos. O corpo funcional é interessante porque eu não ouvi falar, mas nas coisas que eu pesquisei, mas eu achei interessante colocar como isso, corpo funcional, porque ele deixa o seu corpo mais eficiente para as atividades que você tem que executar. Isso as atividades diárias, por exemplo, como a calistenia executa vários grupos musculares, ele já acostuma o seu corpo a fazer coisas que normalmente é do dia a dia, sabe? Por exemplo, se você vai levantar uma caixa, você está levantando a caixa, executando o músculo da perna, se ela estiver no chão, vai estar executando também o músculo do braço para segurar a caixa. Então, são vários músculos que você vai recrutando para fazer essa força. Por isso que eu falo um corpo funcional, um corpo capaz de fazer essas atividades. E aqui alguns benefícios também para o nosso corpo, além daquelas outras capacidades e habilidades, é que a calistenia é muito recomendada para tratamento de escoliose e hernia de disco, porque você pratica muitos exercícios com o corpo bem esticado, bem alinhado, bem reto. Por exemplo, quando você faz uma barra, você segura todo o seu peso na barra e seu corpo fica totalmente esticado. Isso dá um alívio já para suas costas e também, com o tempo, você vai pegando a forma correta, que é a coordenação motora, e vai executando melhor ainda os exercícios. E isso já dá um gancho para o alinhamento correto e melhor postura, que eu cito aqui embaixo. Porque como os exercícios são executados de forma isométrica, seu corpo já vai tendo aquela consciência de como o seu corpo deve estar. Então, você consegue manter sua postura melhor no seu dia a dia, consegue sempre estar com o corpo bem posicionado. Isso é muito bom. E essa parte eu coloco a queima de gordura, porque quanto mais músculos você usa, maior é a queima de energia. Porque para você... os músculos eles precisam de energia, e a caloria, junto com a gordura, elas são energias. Então, como executa muitos músculos no movimento, você consegue queimar bastante gordura. Eu poderia colocar aqui em benefícios também a definição muscular, porque a definição muscular nada mais é do que o baixo percentual de gordura. Então, quando você abaixa o seu percentual de gordura, seu músculo começa a ficar mais evidente. Mas eu não sei se todo mundo tem buscado por a definição muscular, então ela é só algo que eu gostaria de citar. Mas então, agora eu falei sobre como funciona a calistenia, e dentro da calistenia a gente tem algumas modalidades, que ela foi definida pela Federação Mundial de Street Workout e Calistenia. O que é Street Workout? Já comecei aqui com o pé na porta, né? A calistenia, ela é um método de treinamento. E dentro desse método de treinamento, a gente consegue ter algumas ramificações, que seriam as modalidades que utilizam desse método. Por exemplo, como já tem no nome, Street Workout. O Street Workout é movimentos livres.
No Street Workout, tipo, você pode executar os exercícios, todos os exercícios de Street Workout passa pelos bases, que seria a flexão e barra, mas quando você está num nível talvez um pouco mais avançado, você começa a querer fazer alguns movimentos um pouco mais difícil, alguns movimentos que você fica com o seu corpo parado numa posição que você tem que fazer muita força. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês entenderem melhor. É um pouco difícil explicar só sem mostrar nada, mas dentro do Street Workout tem dois tipos de exercício, tem o estático e o dinâmico. O estático é quando você fica parado em posição isométrica. Você fica parado numa posição que você exerce muita força do seu corpo, mas você não sai daquilo. E o dinâmico é quando você faz alguns exercícios, movimentos. Exercício os dois fazem, mas o outro, o dinâmico, faz com o movimento. E aí, dentro do dinâmico, tem um movimento de força e tem um movimento acrobático. O de força seria, por exemplo, uma flexão. Isso é um movimento dinâmico de força, porque você está forçando o seu corpo e fazendo o movimento. Agora, o acrobático seria um exercício que você precisa de um pouco de força, mas mas essa parte é mais habilidade para você executar um exercício. Quando você está numa barra e se joga da barra e gira e pega na barra de novo, isso seria um exercício acrobático. Logo mais eu mostro algum vídeo para vocês entenderem como são esses exercícios acrobáticos. E tem a outra modalidade que é o Power Strength. Eu coloquei no Google Translate mais cedo hoje para saber falar isso, mas agora eu já esqueci como fala. Mas vocês são bons de inglês, vão entender. Que são a parte, posso dizer que a base da calistenia, que são série de repetições, é você executar aqueles movimentos básicos da calistenia. Aqui eu falo que ela é semelhante ao CrossFit, porque o CrossFit normalmente ele tende a ser mais focado em séries e repetições, não na execução perfeita dos movimentos, como é na calistenia. E tem algumas competições também desse Power Strength, que nada mais é quem consegue fazer mais repetição, quem consegue fazer mais séries, e aí tem a modalidade com peso e sem peso. Aqui tem algumas imagens de movimentos estáticos, de street workout estático. Esse daqui é o Bruce Lee, não sei se todos conhecem, ele é bem famoso. Aqui ele está fazendo um movimento que é chamado de Dragon Flag, é um movimento para fortalecer a região do abdômen e também bastante do lombar, que é essa costa. As costas. Toda essa região de abdômen e lombar é chamada de core. Normalmente, na calistenia, quando você pesquisa exercício de abdômen e lombar, aparece fortalecimento de core, porque é toda essa região. Esse exercício, ele é estático, mas ele pode ser dinâmico também, porque ele pode movimentar a perna para cima e para baixo. Isso seria um movimento de street workout dinâmico, de força. Aqui a gente tem a bandeira humana, a imagem inicial, só que agora é uma mulher fazendo a bandeira humana. Tá vendo que o corpo dela fica bem esticado, bem reto? Isso daqui que quer dizer numa forma isométrica, o corpo bem esticado. E quanto mais reto tiver o corpo, mais difícil é o movimento. Se a perna dela estivesse um pouco mais para cima, o movimento ficaria um pouco mais leve, porque você diminuiria a alavanca que acontece no seu corpo, o torque. Aqui a gente tem um exercício estático também, street workout, esse é chamado de front lever. É isso que vocês estão vendo, você praticamente fica esticado com o braço e corpo reto, vocês recrutam bastante o braço e também o core, que é o abdômen e o lombar, para ficar nessa posição. Esses exercícios são são bem mais avançados, para pessoas que já estão praticando há bastante tempo. E aqui a gente tem uma full planche, um dos exercícios mais desejados pelas pessoas que praticam calistenia, e sendo bem executado aqui, vocês podem ver que de forma isométrica, corpo reto, e sempre com o braço bem pressionado, assim, para manter o seu corpo contra a ação da gravidade. Nessa parte de conversas e dúvidas, eu queria falar como o Wellington falou, só que ele fez de uma forma muito bonita, sabe? Eu até falei, nossa, será que dá tempo de fazer igual ele aqui? Que é a parte de filosofia, a parte de dicas e como começar na calistenia. Na calistenia, tipo, todos esses movimentos que eu mostrei para vocês, eles
tipo, não é de um dia para o outro que acontece. Você precisa começar do básico e ir progredindo, que nem eu disse no começo, as progressões. E para você começar um treino de calistenia básica, você precisa delimitar, tipo, algumas séries e repetições de exercício. É bom você dividir em cada dia quais grupos musculares você vai trabalhar, e quando você define o dia, tipo, hoje eu vou treinar os grupos musculares de peitoral, tríceps e abdômen. Então, você vai lá, procura alguns exercícios para essas regiões do seu corpo e executa por tempo ou por número de repetições, tipo, faz 10 flexão para 20 segundos, depois 20 segundos não, uns 30, 45 segundos. Depois você faz mais 10 repetição. E então você faz tipo 5 séries de 10 repetições de flexão. Isso seria um treino para peitoral. E aí, naquele mesmo dia, você pode executar outro exercício que foca, que pega o peito. É difícil, como eu disse no começo, isolar um músculo, que pega o peito, mas com mais força agora o tríceps, que seria aquela dip, que você segura numa barra. Então, você executa vários exercícios no mesmo dia, para você conseguir fazer um treino só de calistenia. E a parte de filosofia de vida é bem parecido com o que o Feliz falou, sabe? Porque é muito gratificante você ver que no começo você não consegue nem fazer uma flexão e depois que passa um tempo você já consegue, sei lá, bater uma palma na flexão, você já consegue dar um pulinho assim. É muito legal você, tipo, sair dessa parte de joelhos no chão, conseguir fazer uma flexão normal, depois bater palma. A barra, por exemplo, você consegue sair dessa puxada australiana e passar para normal, sabe? Isso vai te dando uma realização, um sentimento de realização de quem consegue fazer alguma coisa, de quem consegue executar algo que parece muito difícil, sabe? Isso é muito motivador e também ajuda muito na autoestima, sabe? Tanto para quem se sente um pouco mal com o seu corpo, mas também te ajuda muito a ter confiança em você mesmo, sabe? Pela consciência corporal, você se sente vivo, você se sente, isso que é interessante da consciência corporal, você sente que você é algo, sabe? Então, é bem legal a filosofia da calistenia. E era basicamente isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí. Eu também coloquei algumas referências aqui, onde eu peguei as informações para colocar nessa apresentação, pessoal. É isso, muito obrigado. Sucesso aí.